Eu tô jogando aqui Saints Row 4. É um jogo interessante. Eu já gostava muito da série Saints Row. Joguei o 3 inteirinho, um jogo incrível. Me deixou viciado por vários dias, né? Só que o Saints Row 4 me trouxe uma outra coisa que eu nunca havia presenciado antes em outros jogos. Talvez outros jogos tenham essa característica ou essa inovação, só que eu nunca tenha percebido. E no Saints Row 4 eu percebi. Caso eu me lembre de mais algum, eu volto a fazer um vídeo. O que o Saints Row 4 traz? O conceito de simulação. Por quê? Qual o cenário que se passa o jogo? Ali você tem os aliens invadindo a Terra, eles destroem a Terra, isso não é spoiler, porque está contido nas primeiras horas de jogo. Você vê seus amigos morrerem, inclusive. Alguns deles, claro, não vou mencionar. Aí seria spoiler eu mencionar os amigos especificamente. Mas a partir do momento que a Terra explode, você passa a viver numa simulação e na nave, né? Então a simulação na Terra, numa Terra fictícia, né? Numa Terra processada, e a realidade dentro de uma nave. Isso foi fantástico, porque eles alinharam Matrix e Saints Row 4. E essa foi uma jogada extremamente boa, porque Matrix é um filme com um repertório filosófico incrível. E além disso, esse jogo me causou essa estranheza, né? Então já é um jogo que já vale ser a pena jogado. Mas por que eu vim aqui fazer o vídeo? Porque eu tava jogando e eu comecei a matar pedestres e comecei a explodir carros e bater em prédio, fazer tudo aquilo que o jogo te dá a liberdade, né? Principalmente porque eles extrapolam muito o limite daquilo que é politicamente correto, né? Eles colocam um limite infinito, a gente não consegue nem ver até onde o Saints Row vai. Não tem onde ele parar. A gente coloca um dildo numa pessoa e explode ela no ar. Isso é incrível, porque justamente ele vai tratar da questão que eu venho abordar aqui. Aí no Saints Row, matar ou não matar os pedestres dentro da simulação é errado ou é correto ou neutro, indiferente? Porque se existe a simulação, os pedestres são apenas um processamento, né? Eles são apenas números num sistema. Eles são, sei lá, 1000, 100. Você matou o programa, por exemplo, eu matei o, o Johnny Get. Matei o Johnny Get.exe, porque na verdade ele é um processo. Ele é só um aplicativo dentro da simulação. E aí? O que está por trás dessa pergunta que eu fiz sobre os pedestres é uma pergunta muito maior, muito pior do que essa, né? Tanto para a questão do jogo, e agora a gente traz essa questão para fora. Eu vou primeiro mencionar a estatística. Tem um livro, eu não vou me recordar agora o nome do livro, não é o nome do autor, mas evidentemente vocês fuçando isso conseguem achar. O autor diz pra gente, ele prova pra gente que existem 0,000 infinitos zeros, né? 0,001% de chance de a gente não estar vivendo numa Matrix, numa simulação. Isso porque uma simulação pode criar outra e pode criar outra que pode criar outra. Então, a última simulação que ainda não tem uma simulação para ela se divertir, precisa evoluir até o ponto dela criar uma outra simulação e assim por diante. E agora? Existe moral e ética dentro de uma simulação? Aí eu parei para pensar e buscar um pouquinho do que eu já li, né? Como eu sempre coloco aí para vocês, meu repertório filosófico é praticamente invisível, né? Não tem nem um pedacinho do que pode ser, né? Daria sempre tudo aquilo que eu sei pela metade daquelas coisas que eu ignoro. A famosa frase do Descartes. Enfim. Busquei um pouquinho do que eu poderia saber, né? Eu descobri que eu já li o livro do Yves de Latale. O Moral e Ética, Dimensões Intelectuais e Afetivas. Eu acho que é esse o título, se eu não me engano. Nesse livro ele diz que ele coloca pra gente
bem escancarado o sentimento de obrigação que existe atrás da moral, atrás da ética. Aqui eu vou colocar os dois sempre caminhando juntos, porque apesar de ele fazer uma diferenciação extremamente meticulosa, eu não posso colocar a moral para cá e a ética para lá. Enfim, ele coloca o sentimento de obrigação no centro, no cerne do dever, da moral, da ética, enfim. Se existe esse sentimento de obrigação, ainda que dentro de uma Matrix, ainda que dentro de uma simulação, eu acredito que ainda existe moral, porque o sentimento de obrigação tem que ser, ali na razão pura, né? Ele tem que ser independente de qualquer outro fator externo, ele tem que ser resultado de um investimento intelectual, ele tem que ser um resultado de um cálculo matemático racional e não das consequências, apenas das circunstâncias, né? Não mato, não porque eu não quero me beneficiar e não ser punido. A punição é o oposto da moral. Então a punição é justamente quando falta moral, certo? Então, aí não matar, né? Não matar. Eu não mato segundo uma lei universal de que não matar seria errado e praticada, né, age sobre a máxima universal, lá kantiano, imperativo categórico, enfim. Se eu não matar universalmente, isso me beneficia e é por isso que existe moral. Então o investimento racional é colocar o não matar como uma lei universal, certo? Agora, a lei universal que a gente coloca dentro da simulação, ela é válida? Ou melhor, se a gente tirar a simulação e a vida real, se a gente colocar somente o imperativo categórico em análise, ele deve abranger a vida real e a simulada, apenas a vida real, apenas a vida simulada, ou nenhuma das duas, né? Então, o que faríamos aí, né? Eu acho que o exemplo mais tosco é ter lei dentro da simulação e nenhuma para a vida real, né? Mas e essa indagação é ainda pior do que aquela de que não deve existir lei para as duas situações, porque ainda que haja lei só na vida real, ou não haja lei em nenhuma das duas, isso é muito melhor do que eu dizer que só deve haver leis dentro da simulação. Mas enfim, já passamos aí por Yves de Latard, questões como moral e ética, e as questões de leis universais. Então eu vim aqui principalmente para fazer esse paralelo com o filme Matrix, né? Porque, principalmente no Saints Row, eu acho que eu já falei sobre o repertório filosófico que tem dentro da Matrix. E eles colocam escancarado pra gente, né, dentro do jogo, a Terra explodindo, né? Ou seja, mostrando que tudo aquilo é fruto de um processamento e a nave Nabucodonosor. Isso é incrível. Mas agora uma coisa que me preocupa ainda mais dentro de qualquer situação que seja no videogame ou seja só aqui na vida real. Deus, seja o Deus cristão, o Deus budista, o Deus Odin, sei lá, qualquer Deus que seja. Ele dá conta de todas as simulações, porque a princípio se ele é onipotente, onisciente, onipresente, tudo isso. Se ele é Deus, ele precisa se preocupar com todas as simulações. Então a gente coloca a palavra Deus ao pé da letra, porque as simulações são infinitas. São infinitas possibilidades. Entende? Deus se importaria só com as pessoas da vida real, só com as pessoas da simulação. Entende? Deus não existiria em nenhuma situação. Deus realmente é a prova de um processador infinito, né? Um processador maravilhoso, porque para dar conta de todas as simulações infinitas, se as próprias simulações já são projetos, aplicativos dificílimos de serem praticados, incrivelmente complexos e repletos de informações, imagina uma lei que rege tudo isso ao mesmo tempo, em todos os lugares possíveis. Realmente, Deus seria um Deus
não existem nem palavras para descrever o Deus, né? O nosso Deus. Isso seria incrivelmente maravilhoso, para dar conta de tudo isso. Enfim, estamos vivendo numa simulação. Segundo, é possível sair da simulação? Terceiro, se sairmos da simulação, será que é tarde demais?